Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja. É um prazer estar com vocês novamente através desse meio de comunicação, podendo falar com todos neste momento, nesses tempos que estamos vivendo. Buscamos sempre o auxílio de Deus e a direção de Deus na nossa vida. E agora, neste momento, eu quero meditar com os irmãos, então, sobre um texto da Palavra do Senhor, um texto que nos traz um pouco de uma palavra de conforto, de enfrentamento com relação às circunstâncias que vivemos e também que a gente possa aprender com essas situações, né? Eu vou ler aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, diz assim a palavra do Senhor: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Palavra linda, eu gosto muito desse texto, como muitos irmãos certamente apreciam. E é um texto que nos fala a respeito de glória e de fraqueza, né? Principalmente de graça, né? Para enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida. Mas Paulo aqui ele está continuando a falar a respeito de uma defesa que ele está fazendo do seu apostolado em frente a outros homens que eram falsos apóstolos ou falsos pregadores ou pessoas que estavam pregando por motivos errados. E ele está falando aos coríntios: olha, vocês estão com dúvidas, né, a respeito do meu apostolado, a respeito da minha pessoa. E ele diz que eles estavam tolerando aqueles que eram insensatos, né? Estavam tolerando aqueles lá, mas estavam desfazendo de Paulo, que foi aquele que os gerou em Cristo, que fez o trabalho do Senhor ali. Mas Paulo, ele está preocupado com aquelas vidas, ele não está preocupado com ele, porque ele tem certeza de quem ele é, né? Ele tem certeza do que Cristo fez na vida dele, mas ele estava preocupado com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas talvez estivessem se enfraquecendo, né? E ele diz lá no capítulo 11, no verso 29, diz assim: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas, a minha fraqueza, né? Ele está dizendo ali, então, que ele está preocupado com a igreja, né? No verso 28 ele diz a preocupação com todas as igrejas, ele está preocupado com as pessoas. E esse é um tempo em que o pastor se preocupa, né, com a igreja, com as pessoas, quer o bem, quer ver se todos estão bem.
e realmente é algo que começa a mexer com o interior das pessoas que estão na liderança. Mas Paulo aqui ele está defendendo, né, o seu apostolado, e ele está dizendo, olha, eu conheço um homem, ele está falando de si mesmo, que ele teve revelações tremendas, ele foi elevado, né, foi arrebatado até o terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, Paulo nem sabia em que nível tinha acontecido aquela revelação. Ele foi levado e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele teve uma experiência tremenda, né, de uma visão com Deus, de ter sido arrebatado, mas ele estava dizendo, olha, dessa glória que eu tenho, né, que eu passei, ele está falando como se fosse outro homem, ele diz, olha, a glória é muito grande, mas eu não tenho referido isso a vocês, mas Deus está tratando comigo, porque eu posso me ensoberbecer por causa dessas revelações. Irmãos, eu fico aqui pensando uma coisa, nós temos revelação de Deus, revelação sobre o plano de Deus, sobre as coisas de Deus, nós não, talvez ninguém aí tenha sido arrebatado ao terceiro céu, mas muitas vezes nós podemos nos sentir soberbos por aquilo que recebemos de Deus. E depois acharmos que somos nós somos bons, nós é que merecemos, nós que fazemos, Deus me escolheu, então porque eu sou o cara, eu sou a pessoa, Deus me ama. Isso é muito, muito sério. A gente tem que tomar cuidado com a soberba. A soberba da vida é um dos inimigos, né, do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E Deus diz, olha, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, né? Mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Paulo tinha revelações tremendas e Deus tratava com ele porque havia o perigo dele se exaltar, dele começar a pensar que é por causa dele, a pensar que ele é bom, de que ele era a pessoa escolhida, ele era o apóstolo aos gentios, ele era o homem, e ele estava fazendo a defesa do seu apostolado, mas estava falando, olha, Deus está cuidando para que eu não me ensoberbeça. E há muitos soberbos por aí. Dizem, aqui é que Deus age, eu é que sou o cara, eu é que sou o mensageiro, ficam brigando uns com os outros, né? Com pregador, igreja com igreja, para ver quem é mais abençoado. Não é assim que deve ser no evangelho, e Paulo sabe disso. Paulo não está se ensoberbecendo, e ele reconhece que Deus permitiu até que um enviado de Satanás estivesse esbofeteando ele. Irmãos, talvez Deus esteja usando estas coisas, e eu entendo que Deus está fazendo isso, eu creio que Deus está tratando com a igreja, porque a igreja poderia estar se sentindo soberba, melhor que os outros, e Deus está tratando conosco, através dessas coisas, para que nós não nos ensoberbeçamos e continuemos a sermos aqueles crentes humildes, aqueles crentes fiéis, que amam ao Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, com humildade, com simplicidade, com fé, com ousadia, mas sabendo que é Deus quem faz em nós todas as coisas, e não nós. Não somos nós que fazemos pelo nosso poder e autoridade. Nós somos somente instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é uma pessoa salva, remida pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus. E se Deus vê que a gente está se ensoberbecendo, Ele pode tratar conosco. E eu creio que Ele está tratando com a igreja, para que a igreja volte à humildade, e não fique confiando em homens, e não fique dependendo de homens, ou de governos, ou de coisas assim, mas a igreja dependa de Deus. E às vezes a gente está pedindo a Deus, como Paulo pediu, olha, Senhor,
afasta de mim estas coisas. E Paulo pediu 3 vezes, afasta de mim este enviado de Satanás, essa situação que eu estou passando, né? Essa provação que está vindo sobre a minha vida. Mas o Senhor, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que segredo tremendo, irmãos. A graça de Deus é suficiente para nós passarmos por estas coisas. Nós não precisamos de vencer essas situações, mas nós precisamos da graça de Deus para passarmos por ela. Deus é que vai determinar quando isso vai parar e quando isso vai continuar. Nós precisamos continuar na graça, orando, confiando em Deus, pedindo a Deus, sim, podemos pedir a Deus para que Ele esteja salvando, restaurando vidas, eliminando este vírus e fazendo as coisas que precisa fazer, mas nós precisamos estar cheios da graça, sabendo que a graça é suficiente para nos manter em pé, para nos manter na fé, para nos manter animados, para nos manter focados nas coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos de estar firmes e entendendo que a graça é o favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada. Então, estas coisas que estão sobrevindo, Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com os povos, com as nações, Deus está permitindo que isso aconteça, mas é para que as pessoas possam reconhecer a sua necessidade de Deus. E nós que somos cristãos precisamos reconhecer que nós estamos na graça e a graça de Deus é suficiente para nos consolar, para nos fortalecer. E aí Paulo diz assim, olha, agora ele tem uma mudança na visão dele, ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei, não nas revelações, mas nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando nós estamos fracos, irmãos, é que nós somos fortes. Como que é isso? Eu sou fraco e sou forte? Quando nós somos fracos, né, na nossa capacidade, nós vemos os nossos limites, aí nós vamos a Deus, porque nós não podemos nada contra estas coisas e nós temos que depender de Deus. É Deus quem nos fortalece, a nossa força está em Deus, é Deus que nos capacita, é Deus que nos mostra o caminho, é Deus que nos ilumina, é Deus que fortalece e adestra as nossas mãos para a batalha, é Deus que nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento para enfrentarmos estas coisas. Quem não tem, entra em depressão, começa a pensar no seu futuro, o que vai ser. Nós não sabemos, irmãos, mas nós não podemos deixar nos levar pela falta de esperança, porque a graça de Deus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente para nos colocar em pé, para nos deixar, nos fazer andar altaneiramente, para nos fazer vencedores no meio da luta. Mesmo que Satanás nos esbofeteie, e Deus permita que isso aconteça, é para tratamento na nossa vida. Nós precisamos entender isso. E Paulo começa a dizer, Paulo não é masoquista, mas ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Por quê? Não pela fraqueza, não pelo mal, mas ele está dizendo, porque no meio da fraqueza eu me aproximo mais de Deus. No meio da fraqueza eu vejo Deus. Eu consigo enxergar a bênção de Deus, a força de Deus, a presença de Deus mais forte na minha vida. É assim, irmãos, que nós temos que andar neste momento. Você está se sentindo fraco? Em nome de Jesus, levanta e ora, busca ao Senhor, né? Busca a palavra, esteja na presença de Deus e você vai estar fortalecido, né? Pelo poder de Deus, não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Deus vai te fortalecer. Vamos orar. Eu quero que nós estejamos orando pela irmã Irene, também que está enferma, né? Esposa do nosso irmão Oswaldo, que já chegou à igreja há algum tempo, né? Algum mês e pouco, 2 meses que ele está como membro da igreja, e ele precisa das nossas orações. Né? Orar pela irmã Irene, que está com infecção, né? Teve infecção na urina e está com uma pedra no rim, vai precisar de tratar disso, fazer uma operação talvez. Então vamos orar para que Deus esteja livrando a nossa irmã de todo mal, de qualquer contaminação, né? E
Também orando por um pastor Robson, né, que foi colocado, precisamos de orar por ele, orar pelos nossos missionários, para que Deus esteja guardando, pelas nossas irmãs que estão nos asilos, nas casas de repouso, né, não chamado mais asilo, mas casas de repouso, as nossas irmãs de idade, irmãos também, que Deus esteja aguardando, abençoando, protegendo a cada um e a todos os irmãos, irmão, para todos nós, que tenhamos o cuidado, né, no nosso trajeto, no nosso andar, que Deus esteja guardando a todos e que todos possamos sair ilesos deste mal e fortalecidos na fé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de todos os nossos irmãos em tuas mãos. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem sido nosso amparo, nossa fortaleza. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos na tua palavra que quando estamos fracos, quando sabemos que não temos nada a fazer, que a nossa força nada é, Senhor, contra as circunstâncias que nos cercam, nós somos, ó Pai, fortalecidos no poder de Cristo, no poder do Senhor. O Senhor nos fortalece no íntimo, o Senhor fortalece o nosso interior. Ó Deus, nós te louvamos porque a nossa fé aumenta. Ó Deus, que a fé dos irmãos esteja sendo aumentada, acrescentada em nome de Jesus. Abençoa todos, guarda os nossos irmãos de idade, Senhor Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, operando, orientando, guardando, e a todos que estão necessitados neste momento. E protege, guarda os nossos irmãos, ó Pai, de qualquer idade, Senhor Deus, tu estejas guardando, trazendo sustento, que nós possamos continuar, Senhor Deus, trabalhando no teu reino. Guardas também os missionários, pastor Robson, que está enfermo, mas não com o Covid, Senhor Deus, mas teve aí um acidente, que o Senhor esteja guardando este homem. Também guarda a irmã Irene, Senhor Deus, o Senhor esteja colocando tuas mãos sobre ela, Senhor Deus, e ela possa sair desta situação totalmente restaurada, ó Pai, pelo Senhor. Que toda infecção venha a ser, ó Deus, reduzida e venha sumir daquele corpo em nome de Jesus. Põe tuas mãos e que logo ela possa estar bem, Senhor Deus, para assim, ó Deus, estar conosco novamente em louvor e adoração ao teu nome. Nós oramos e abençoamos a todos os nossos irmãos queridos e a todos aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja, ó Pai, à frente de tudo para a glória do teu nome. Nós oramos e abençoamos aos nossos irmãos, a todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor esteja guardando a todos para a glória do teu nome, Senhor Deus. E nós oramos também pelos governantes, pelo presidente, pelos prefeitos, que o Senhor esteja, ó Deus, direcionando a cada um para que o Brasil possa sair bem desta situação que estamos, ó Pai. E repreendemos todo espírito de corrupção, Senhor Deus, que mesmo no meio dessa pandemia tem agido, Senhor Deus, tem misericórdia do povo brasileiro. E repreendemos, Senhor Deus, todo o mal, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.